Boa noite, começando mais uma live de perguntas e respostas ao vivo. Essa live acontece toda última terça-feira do mês no meu perfil do Instagram, então doutora Maria Emília F. de Barba. Para participar, tem um link ali na bio do Instagram, só clicar. Lá vai ter uma opção que é participar de uma próxima live. Preenche o formulário que vai ser convidada a participar de uma próxima live. Quem for participar da live de hoje é só ir enviando a solicitação aqui para participar, que eu vou aceitar. A pessoa faz a sua pergunta ao vivo e eu já dou a resposta. Lembrando que tem várias pessoas que vão participar, então quem for participar hoje, ser o mais objetiva possível para dar oportunidade para todo mundo estar ali perguntando, tá? Então vou começar aqui com a Brena ao vivo. Dela não deu certo. Vamos com a Thaís aqui. Thaís, já aceitei. É só entrar e fazer a tua Tudo pergunta. lembra de mim, da última? Tudo bem? É, Guarulhos, São Paulo. Lembro. Onde que tu mora? Lembra que eu ia falar o Guarulhos. resultado do E exame que eu tinha qual que é a tua feito, pergunta esterectomia hoje? e tal? Doutora, lembra? Conta um pouquinho Que eu da tua fiz história, eu porque tem fiz também pessoas que o. estão assistindo. Eu Vai ser não lembro rapidinho. totalmente, né? Mas Eu vamos lá. fiz a colposcopia, aí veio o NIC3, aí o NIC3 eu fiz a conização, da conização, aí lembra que deu um carcinoma, aí a doutora optou por fazer a retirada toda do. Isso, do útero, trompa e os ovários. Do Fez, voltei útero. agora nela, graças a Deus não deu nada no anátomo, nada. Vou voltar daqui 6 meses. Não Que precisa de bom, que bom. nada, 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 nada. Que bom. E uma Tô feliz pergunta, eu só pelo teu queria saber se eu resultado. posso Que bom. tomar a vacina. Uhum, Pode e uhum. deve. Como tu já teve uma lesão, então já teve um NIC3, A vale a nona pena se valente. vacinar porque diminui a chance de ter uma É, recidiva, que é de vir a ter uma isso, estava nova pesquisando, é lesão. 3.000 aqui em Exato. São Paulo. São 3 doses. É, É uma vacina cara, né? Isso é o valor das 3 doses. ah, Mas vale a pena sim. vacinar É sim. isso que eu queria perguntar, se vale a pena fazer é, a vacinação. Aí ela me passou daqui seis Sim, com meses para voltar a fazer um certeza. Vale a pena. transvaginal e uns outros exames. Eu posso fazer uma ultrassom abdominal? Pode, mas o mais importante É, é pós-tratamento de lesões causadas pelo vírus do HPV, o segmento é feito com Papa é. Nicolau, colposcopia e pesquisa do HPV. Aí, se esses exames dão negativos, a gente acompanha de 6 em 6 Uhum. meses por 2 anos, no caso do NIC3, que é o que tu teve, né? A Papa E depois a Nicolau, gente passa uma vez por colposcopia ano. e Ah, tá. E pesquisa do HPV. Na colposcopia, além da colposcopia, faz Uhum. junto a Uhum. vulvoscopia, que é aquele exame que olha o colo do Mesmo útero, sem o a útero, pode vagina e fazer a o. vulva com uma lente de aumento. Pode porque tu teve lesão, né? Isso. Então tu teve um NIC3, certo? Tudo começou com NIC3. Não, Pronto, Papa então Nicolau. aí no teu caso tem que fazer o acompanhamento, sim. Mesmo sem Isso, útero, Papa tem que fazer o Papa Nicolau, Nicolau. colposcopia e pesquisa de HPV. Porque tu já teve uma lesão de alto grau. Quando a gente trata, a gente não trata o vírus, a gente trata a lesão que ele te causou. A lesão é como se fosse a casinha do HPV, onde mais tem vírus. Então, quando a gente retira a lesão, a carga viral diminui muito. E aí é o melhor momento para a pessoa eliminar o vírus. Certo. Se vai eliminar ou não, depende da imunidade individual de cada um. A grande maioria das pessoas, por exemplo, pós-cirurgia do CAF, 75% ficam com HPV negativo.
25% não. E aí ele pode vir a dar uma lesão na cúpula vaginal. Por isso que mesmo tendo retirado o útero, quando é por uma lesão causada pelo vírus do HPV, como é o caso do Ah, NIC3, tá precisa bom. manter o Só isso. Obrigada, acompanhamento com Papa doutora. Nicolau e Aham. colposcopia. Tchau, tchau. Tá bom? De nada, obrigada pela tua pergunta. Tchau. Vamos lá. Agora é a vez da Brena. Brena, vamos lá. De novo. Se vai dar certo agora. Para quem está enviando perguntar no chat, hoje essa live eu só respondo as perguntas que as pessoas vão entrando. Então, se quer participar, manda sua Tudo solicitação que eu bem, boa aceito e a noite. pessoa faz a sua pergunta. Tudo bem? Eu falo do Ceará, de Boa Fortaleza. Eu noite. De tenho onde vinte e que tu nove fala? anos e eu tenho esclerose múltipla com diagnóstico há 11 anos. Sou um Tá? pouco imunodeprimida, né, por conta do tratamento da esclerose. E aí faz em torno de uns 7 anos que eu venho tratando lesões de NIC. Iniciei com NIC 1, NIC 2 e evolui agora com NIC 3. Já fiz 3 CAF ao longo desse processo, porém como eu dependo muito do meu sistema imunológico para estar me ajudando, né, a recuperação. E aí eu fiz um CAF em novembro, repeti a citologia agora em maio, aí em junho minha médica continuou dando NIC 3 mesmo após o CAF, né, de 6 meses. Ela me recomendou fazer uma esterectomia. Aí, como eu não tenho filho, pela minha idade, toda aquela questão, aí eu fiz outro CAF agora novamente, menos de uma semana que eu fiz. Aí eu também estou na segunda dose da vacina do HPV, e aí tinha o DIU, retirei para facilitar até o processo, né? Se caso eu decida realmente confirmar o, a gravidez, se caso eu queira ter daqui, como é que vai ser todo o procedimento, né, das lesões. E aí a minha dúvida é se nesse processo, depois dessa CAF, tem grande chance, né, quanto tempo demora da vacina começar a fazer efeito, e devido à minha imunidade, a senhora acha que eu tenho como ainda me recuperar para ter filho, essas questões e tal? Certo. E o que tu tá Para o usando de HPV, não. tratamento? Tu tá usando Atualmente alguma eu só medicação, alguma tratei com coisa? CAF até agora, e eu fiz já 3, né? Aí eu fiz uma em Tacocomã. Aí fiz outra em novembro. Não, em novembro fazia um ano que eu tinha feito uma. E repeti essa cirurgia agora no mês passado. E ela decidiu fazer outra CAF. Entendeu? E eu tenho usado de. Sim, eu Não, uso eu na. sei, para Sim, eu uso esclerose, que tu do tem esclerose, não natalizumab. é? Tu tá usando Ele alguma é. Eu medicação? uso uma vez ao mês. Ele dá uma queda no sistema autoimune Entendi. e acaba comprometendo bastante a minha recuperação por conta da Uhum, imunidade, né? entendi, tá. Ó, acho que sim, tá? O que que tem que fazer? Então, vacinar é uma das coisas que ajuda a evitar a recidiva. Ela não serve para aquela lesão que tu tem, ela serve para diminuir a chance de ter uma nova lesão. A avaliação do parceiro, então, o teu parceiro também ir no médico, ser examinado, ver se tem alguma lesão que precisa ser tratada, tá? Zinco é uma vitamina que ajuda a melhorar a imunidade. Tem uma live que eu Sim. falo sobre alimentação e eu mostro um estudo que foi feito com zinco. Controle de níveis de estresse, ansiedade, depressão, tudo isso ajuda. Medidas gerais de melhorar a imunidade, Eu tenho. como sono regular, atividade física, tá? A gente acaba usando também, que é uma coisa off-label, que é o Imicmod, que é uma pomadinha que pode colocar Interessante. dentro da vagina uma vez por semana, por uns 6 meses, Ótimo. um período ali para diminuir uma recidiva. É uma coisa que se chama que é off-label, ou seja, ele não é uma medicação usada para isso, mas a gente nota que funciona. Agora tem umas injeções novas de beta-glucanos, de imunidade treinada, que também pode ajudar. Então, são coisas a mais para fazer. O mais importante é ver o que, que vai dar nas margens da cirurgia, né, do CAF. Então, quando a gente retira a peça do CAF, esse material vai para análise. E aí se tem as margens endo e ectocervicais. O principal fator para recidiva
é quando a gente tem margens endoscervicais, que são as para a parte de dentro do útero comprometidas, ou seja, que não foi retirada a lesão por completo. Esse é o principal fator para dar uma recidiva, uma nova lesão. Tendo sido retirado a lesão por completo, aí vale a pena todas essas outras coisas que eu tô Sim. falando para Fica meio estimular ao contraditório para máximo a mim, tua porque imunidade. a esclerose múltipla, ela é meu próprio sistema imunológico que me ataca, né? Aí quando ele tá altinho, que ele se dana, aí normalmente as minhas medicações são para baixar, para deixar ele no nível que me torne, o nível que me torne segura para não haver surtos, né? Então, sempre, constantemente, a minha imunidade, ela tem aquela queda. Principalmente quando eu Sim, uso corticoides, quando eu tenho um surto, né? Eu não tive surto, graças a Deus, agora recente, que tomo uma bomba de corticoides, né? Que aí muda todo o organismo. Mas a própria medicação me deixa bem com deficiência em questão de recuperação, de imunidade mesmo, do vírus, né? Também. Mas sim, eu entendi totalmente. sim, com Muito certeza. obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada pela tua Tá. pergunta, eu tô Boa torcendo por ti. noite. Tchau, boa noite. Vamos lá, vez da Gabriela agora. Para sair é só clicar aqui no xizinho que vai sair da live. Pronto. Gabriela, já aceitei. Oi, doutora, boa noite, tudo bem? Tá Tudo bem? conseguindo me ouvir? Boa noite. Da onde que Piracicaba tu é fala? interior de São Tô Paulo. ouvindo. Então, doutora, eu fiz Paulo. uma E aí, coloscopia qual com que é a tua biópsia, dúvida? né? E ele saiu como carcinoma in situ com áreas suspeitas de invasão. E eu fiquei, tipo, em dúvida desse diagnóstico e já fiz a Tá. CAF faz uma semana. Só que, assim, por mais que ele seja in situ, ele saiu com áreas Uhum. suspeitas de invasão. Aí eu fiquei meio intrigada por. Tô um pouquinho nervosa. Fiquei meio intrigada por essas áreas suspeitas de invasão. Daí eu queria saber, tipo, o que poderia ser isso, entendeu? Tá. Então, assim, a biópsia é um material muito pequeno, né? Então, no caso, a biópsia ela não foi suficiente para fazer o diagnóstico diferencial se é um NIC3, que é a mesma coisa que um carcinoma in situ, ou se é um câncer invasivo. Essa resposta, a cirurgia do CAF, que é aquela cirurgia que tira um pedaço maior do colo do útero, vai te dar, porque tem uma amostra maior de tecido, e aí, se for realmente um carcinoma in situ, que é a mesma coisa do NIC3, vai lá vir descrito isso, que se as margens estão comprometidas ou se as margens estão livres. Já quando é o caso de um câncer invasivo, as margens sempre Ah, vão estar comprometidas entendi. porque já é uma lesão maior, entendeu? Então, essa resposta que tu quer, quem vai te dar é o resultado do anatomopatológico do CAF, que é aquele material que foi retirado na cirurgia que vai para exame, Ah, entendi. eles vão Então, cortar em assim, não vários foi o pedacinhos e resultado vão final analisar. essa, né, esse primeiro exame que eu fiz, no caso. Ah, Exatamente. Ele não foi conclusivo porque a ah, amostra é pequena, a entendi. quantidade de tecido é pequeno da Entendi. biópsia. Então, no CAF, Ah, entendi. é uma Era essa a amostra minha maior dúvida, e aí vai então, conseguir doutora. fazer essa Obrigada, viu? análise. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada pela tua pergunta. Boa noite, tchau. Vamos lá. Agora é a vez da Lauriane. É só clicar aqui. Isso, pronto. Vez da Lauriane. Vamos lá. Eu Tudo tive, bem? eu queria Boa saber noite. o que que dá Da onde que cisto tu no ovário. fala? Eu tive um cisto no ovário, tive que operar urgente, que deu hemorragia em mim, tudo. Até tô com a cirurgia ainda recente. Tive que tirar as trompas do lado direito. Tá, certo. E já tem o resultado do Não, foi para anatomopatológico, do biópsia, material até que foi agora não retirado chegou. da biópsia?
Não, Tá. Então, assim, e tu não estava grávida. Não era gestação. Pronto. Então, assim, tem uma live minha, depois se tu quiser ver, sobre cisto de ovário, que eu falo todas as possibilidades. Mas o mais comum é o cisto hemorrágico de ovário, tá? O cisto simples e o cisto hemorrágico. Então, como tu falou que deu uma hemorragia, deu certo. sangramento, certo? Dentro da barriga, provavelmente foi um cisto hemorrágico que rompeu. Ele é um cisto de sangue, ele pode formar como o ovário ele está sempre ciclando em mulheres que não usam algum método anticoncepcional, que não, por exemplo, que não usam pílula. Quando usa pílula não acontece isso que está bloqueando a ovulação, mas quando não usa nenhum método, enfim, esse ovário ele vai estar sempre ciclando, vai ter épocas que vai estar ovulando, em épocas que vai estar no período menstrual. E isso forma cistos no ovário que normalmente se resolvem sozinhos. Às vezes, esses cistos podem crescer muito e normalmente são cistos com líquido dentro. E às vezes podem crescer muito com sangue dentro. E aí, quando ele rompe, é uma situação de urgência que tem que, porque ele vai dar dor dentro da barriga, porque o sangue dentro da barriga dá dor. E aí foi o teu caso que tu foi para cirurgia, tá? Existem outros tipos de cisto? Existem. Existem os endometriomas, existem os cânceres, existem outros tipos. Mas o mais comum é isso. Quem vai dizer qual é o tipo de cisto que tu teve e ajudar a esclarecer o que aconteceu contigo é o resultado do anatomopatológico, que é a biópsia. Então, aquele material que foi retirado, ovário, a trompa, enfim, é enviado para exame para o laboratório e no laboratório vem Ah, um laudo entendi. dizendo qual é o tipo de cisto que tu teve. Conseguiu sim, obrigada. Entende? Consegui te ajudar? Boa noite. Obrigada pela tua pergunta. Boa noite. Agora é a vez da Mary. Tá. Para sair é só clicar aqui no xizinho que vai sair da live. Aqui no xizinho de cima. Mary, já aceitei. Vou fazer a tua pergunta. Tudo bem, doutora? Tudo bem? Eu falo do Rio de Janeiro, da Da onde Baixada. que tu fala? Eu tô com uma dúvida terrível. E qual que é a tua pergunta? Ano passado, mais ou menos em novembro, eu estava tendo ainda relações, né? Até então ainda estava tendo, sangrava e doía muito. Aí eu fiz o preventivo, deu cervicite, né? Aí a doutora passou só uma pomada, usei. Aí quando foi em janeiro, em fevereiro, eu tive uma infecção de urina resistente, fiquei internada e tive muito escorrimento grosso, com um cheiro muito ruim, né? Aí tive alta e fiz um novo preventivo. Aí no preventivo deu processo inflamatório acentuado, elevado, uma coisa assim. Só que de março para cá, eu sinto dores pélvicas terríveis. Eu estou à base de tramol. Aí o médico, numa emergência que eu fui, fez tomografia, não tem nada. Pediu uma transvaginal. Aí na transvaginal, deu dizendo fundo do saco ocupado por líquido, sugestivo de DIP. DIP. Veio escrito isso. E veio escrito ocupado por endométrio proliferativo, MED 4 mm. Aí eu fiquei preocupada porque a dor é muita dor na minha pelve. Eu acabo de urinar, aí daqui a pouco vem a dor na pelve. E eu não tô com infecção de urina, não tô com nada. Isso tem tirado a minha paz, porque eu estava indo nos postos, porque o ginecologista que tem aqui, ó, na cidadezinha, ele é um pouco caro, as consultas dele. Aí eu tô juntando para ir nele. Eu fiz o exame nele. Ele só falou: você tem um cisto no ovário. Aí falou: você sente dor? Apertou, né? Lá eu falei: não. Um cisto de Nabote no útero, né? Nabote. Não sinto nada.
Só quando ele botou na minha pelve assim, eu senti muita dor, meu Deus. É muita dor. Aí eu tô muito preocupada, porque eu não sei o que fazer. Não, E tu tem febre? tem. Não tem febre. E tem corrimento? Ele voltou agora a ser Tem. Como que branco é meio o corrimento? grosso. Tá. Bom, claro, tem que examinar, né? Mas assim, o que que é a doença inflamatória pélvica, que é a DIP, que é uma sigla, né? É uma infecção do útero, das trompas, que pode dar muita dor, pode dar dor na relação sexual, tá? E a gente faz o tratamento com antibiótico, tá? Com antibiótico via oral, normalmente, só casos mais graves que tem que fazer na veia, mas não acredito que seja o teu caso, porque tu não tá tendo febre, né? Enfim, quando é mais grave, você começa a ter febre, pode aparecer um cisto grande no É. ovário, com pus, enfim, que não é o que aconteceu no teu exame. Então, o tratamento, claro, o médico que tu for, enfim, vai examinar para ver se realmente é isso que apareceu no ultrassom, mas quando é doença inflamatória pélvica, a gente trata com antibiótico e tem um outro exame que dá para saber qual é o tipo de bactéria que está causando a infecção, que se chama painel infeccioso, que ele vê se tem algumas bactérias como clamídia, neisseria, micoplasma, neoplasma, tricomonas, Eu que nunca ouvi podem falar. dar essa doença inflamatória pélvica. Uma Não, coleta nesse exame, dessa eu nunca ouvi doença. falar nesse exame, porque eu nunca tive essa dor assim. Terrível. Eu fui parar, a senhora tem uma noção, eu emagreci muito. Eu emagreci muito porque eu estava indo para emergência no Rio de Janeiro, em todas as emergências com muita dor pélvica. Só que não dá infecção no exame de sangue, entendeu? Aí agora eu estou usando uma pomada de Uhum, metronidazol que me entendi. passaram numa das emergências, que o médico me examinou. Ele botou uma luva e me examinou. Aí eu senti muita dor. Ele falou assim, Uhum. foi até um urologista. Ele falou assim, vai no ginecologista que isso é uma doença pélvica. Aí eu fiz a transvaginal e deu isso. Sim, se tu não conseguir passar no ginecologista, seria bom ir na emergência para eles verem se realmente é isso, numa emergência ginecológica, enfim, para eles te examinarem e sendo doença inflamatória Só pélvica, passaram o tem que começar com metronidazol só. antibiótico. E o cisto que tem no ovário, que tá aqui, né, no ovário, o número dele é 21/16. Não, 42/35. Sugestivo de lesão cística. Uhum. E não tá descrito como pus, pelo Não, menos. Não fala o que não. que tem dentro. Só tá assim, hipoecóica, mede 42/35, sugestivo de lesão cística. Aí embaixo vem fundo de saco vaginal ocupado por líquido, DIP. Só. Sim. Assim, às vezes a tua dor não é necessariamente a mesma coisa que está aparecendo no ultrassom, mas como tem esse resultado, tem realmente que passar no ginecologista, ver se é isso mesmo, e se for o tratamento para a doença É. inflamatória pélvica com antibiótico, Ai, e o tomara. resultado é excelente, realmente resolve a infecção, tá? E daí, quanto antes começar, melhor, né? Porque aí, como é uma E infecção, a doença esse inflamatória exame, pélvica, para não para a gente agravar, ver para de não piorar. clamídia, a gente faz exame de sangue? É de sangue que faz? Não, ele é tipo um Papa Nicolau que coleta lá do colo do útero, coleta o material e aí nessa amostra consegue fazer a solicitação desse exame de painel infeccioso que vê PCR, vê presença Ah, porque eu do fiz DNA PCR, mas só de sangue. dessas bactérias. Não é diferente. E daí consegue identificar se tem alguma dessas bactérias infecciosas
que podem dar doença inflamatória pélvica. Inclusive, mulheres que não estão com sintomas podem fazer, porque às vezes a mulher está assintomática, tem alguma dessas bactérias, por isso que a gente recomenda que faça esse exame uma vez por ano, que se dá, já trata e evita que tenha uma dor muito forte, como está acontecendo contigo, ou até mesmo Eu sinto infertilidade que a muita clamídia e a dor, Neisseria muita dor mesmo. podem causar. Muita, muita mesmo. E é só depois que eu acabo de urinar. Aí dá dor pélvica, né? Agora à noite eu tomei até um tramol, porque até que o metronidazol aliviou bastante a dor, né? Não tô indo mais para emergência com dor. E agora eu vou passar pelo ginecologista no começo do mês. E eu acho que eu vou ter que fazer outro preventivo, que eu fiz um, acho que foi em fevereiro. Fevereiro. Tava com inflamação. Só deu escrito isso, inflamação acentuada, elevado, uma coisa assim. Não tinha dado cervicite mais. Mas até então tava doendo. Aí o médico ainda falou, isso não dói. Aí eu fico com a minha cabeça a mil, porque aqui os diagnósticos nas emergências é muito complicado. Não tem ginecologista em emergência aqui. No Rio de Janeiro eu não sei onde tem. Não tem. Só pago. Entendeu? Aí eu queria saber se essa DIP, isso dói muito assim mesmo. Se for doença, que nem eu falei, não necessariamente, porque o ultrassom ele sugere, ele não faz o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, tem que examinar, tem que ver se não é outra coisa. Por exemplo, infecção urinária, que seria um diagnóstico diferencial, ou alguma outra dor pélvica crônica que não é infecciosa, que não é DIP. Então, isso se faz com o exame ginecológico. Essa tua dúvida que tu trouxe do preventivo, no preventivo, quando aparece inflamação, não necessariamente precisa fazer algum tratamento, tá? Porque é muito comum aparecer inflamação como um diagnóstico normal. O que a gente quer ver no preventivo é se tem células malignas ou não. Então, quando aparece assim, negativo para células malignas, o preventivo está normal, mesmo que apareça inflamação, mesmo que apareça cervicite crônica. Por quê? Porque o colo do útero é um local que tem o trauma da relação sexual, tem a descamação da menstruação todos os meses, então é normal aparecer inflamação, entendeu? Não é isso que vai motivar o tratamento. Vai motivar o tratamento quando tem corrimento, quando tem dor, quando tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, Então, quando eu for no ginecologista, consegui te então, ajudar? é capaz dele passar outro exame para ter certeza que é inflamação pélvica. Vai depender, se ele te examinar, tu tá com dor, já que tem esse resultado do ultrassom, ele vai tratar, né? Ou vai tratar essa infecção. Se ele achar que não é a DIP, Tá bom, aí sim vai obrigada. fazer algum outro tipo de exame. Tá. Obrigada. Obrigada pela tua pergunta. Boa noite. Melhoras pra ti. Boa noite. Ó, agora é a vez da Fernanda. Fernanda, é só entrar, que eu já aceitei. Boa noite, doutora. Tudo bom? Tudo bem? Fala de Da Sinop, onde... Mato Grosso. Tudo bom? Da onde que tu fala? E qual que é a tua pergunta? Tem 3 anos que eu não fazia preventivo, né? Sempre fiz certinho todo ano. E como eu tenho uma menina de 5 anos, ela sempre foi de ficar doentinha, eu acabei me abandonando, né? E há um ano não descia mais pra mim. E só que assim, eu não sinto dor, não sinto nada. E foi onde eu procurei o médico, fiz o preventivo e veio lesão de alto grau, NIC 3, né? Aí eu passei com o doutor, aí ele pegou e falou pra mim assim, olha, eu tenho 2 opções, ou é câncer benigno, né? A gente tira, aí você tá curada. Ou é o maligno, você senta e espera a sua hora chegar. Falou desse jeito pra mim. Isso eu me desesperei muito. Foi onde eu acabei fazendo uma cirurgia de CAF com a doutora em fevereiro, que é a biópsia, né?
Só que até agora não chegou essa biópsia e eles não têm previsão de quando Uhum. vai chegar. E depois de um ano, essa semana acabou vindo para mim, né? Veio assim, tipo assim, veio normal, tipo como se nunca tivesse parado, né? Esse tempo todo. E eu queria saber se tem como eu fazer algum outro tipo de exame para me saber se tá tudo normal ou não, até essa biópsia chegar, porque eu falar bem a verdade, eu tô muito assustada, bastante. Tá, certo. Deixa eu só responder a Brena aqui. Brena, fica tranquila que eu vou deixar a live salva, tá? Ó, então assim, estranho esse não ter Sim. vindo esse resultado em tanto tempo, 4 meses, né? Porque tu fez em Aham. fevereiro o resultado, essa cirurgia da CAF, né? Já tinha que ter vindo. O mais importante seria ter esse resultado, porque com o resultado da CAF a gente consegue saber se tinha lesão, se foi retirada por completo, se as margens estão livres. Esse resultado é necessário. O que dá para fazer nesse momento? Fazer um preventivo, um Papa Nicolau, uma pesquisa do HPV, que é um exame tipo o Papa Nicolau, que coleta para ver se tem a presença do vírus, uma colposcopia com vulvoscopia, que é aquele exame que olha o colo do útero, a vagina, com uma lente de aumento, tá? Eu tive uma paciente, ela mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E ela fez um CAF por NIC3, acabou que as margens vieram comprometidas no caso dela, e o médico acabou indicando esterectomia, só que ela quer ter mais filhos, né? Ela só tem um filho. E aí ela veio para eu fazer os exames nela 4 meses depois. E a gente fez os exames, fiz consulta online hoje com ela para mostrar os resultados, veio tudo negativo. Então, mesmo estando com as margens comprometidas, que foi o caso da cirurgia dela, que ela fez lá no Rio Grande do Norte, não tinha mais HPV, não tinha mais lesão no colo do útero, não tinha mais nada. E aí a gente pode manter o acompanhamento e ela pode engravidar. A recomendação é que espere 1 ano da cirurgia do CAF, porque é o risco maior de trabalho de parto prematuro no primeiro ano, né? Então, mesma coisa teu caso. Vai precisar, sem dúvida, desse resultado. Enquanto isso, o que tu pode fazer é, então, o Papa Nicolau, uma pesquisa da HPV e uma Entendi. colposcopia para ver se ainda tem lesão ou No não. caso, é tipo assim, eu tenho 11 anos que eu sou casada, né? A gente até ficou assustado. O meu esposo, ele procurou um doutor também e ele não tem nada de lesão. Ótimo, porque pode acontecer de um parceiro ter e o outro não. Não é, por mais que a imunidade das pessoas são diferentes, os estudos mostram isso, que tem uma discordância. Então, tem uma parte dos casais que um vai ter e o outro não vai ter. Por quê? Porque quando a gente entra em contato com o vírus, pode acontecer do nosso sistema imunológico eliminar ele, o vírus sem nos causar nenhuma lesão, como pode acontecer de o nosso sistema imunológico não dar conta e acabar evoluindo para alguma lesão. Mas no Então, caso, sim, por não ser, só necessariamente a os dois última vão dúvida ter. que também me martiriza bastante. Por ser NIC3, então quer dizer que faz um bom tempinho que eu tenho, né? E no caso, a minha filha tem 5 anos. Tem algum risco de eu já ter essa lesão quando eu tive ela? Sim, só que assim, existe a chance de transmissão do HPV, transmissão vertical, que é durante a gestação ou durante o parto, tá? Porém, quando isso acontece, tem até uma live depois, se tu quiser ver HPV e gestação, a maioria dos bebês eliminam nos primeiros 6 meses de vida, quando se contaminam. E quando não eliminam, o que pode causar é verrugas nas cordas vocais, que é uma doença muito grave. Se ela tivesse, tu já saberia, porque ela teria sintomas, entendeu? Então, mais provável que ela não tenha se Tá contaminado. bom, então melhor agora é Então, só quanto a esperar essa isso, tu pode ficar biópsia que tá me. tranquila, Nossa, eu tá acho que enquanto bom? não chegar, eu não vou ter paz, que o medo é bastante. Não é comum demorar tanto assim, né? Teria que entrar em contato com o laboratório para ver o que está acontecendo.
E aí tu pode sim fazer esses exames que eu falei, Papa Nicolau, colposcopia, pesquisa de HPV, até porque você já Ele faz falou 4 assim meses, você já ele tá na época de fazer, falou se que ver tá as margens. demorando A muito porque gente tá não tendo sabe o muita resultado das demanda. margens, né? Entendi. Ah, Uhum, tá. tá bom. Então faça Passei. esses exames para pelo menos saber como é que tá Tá bom, agora. obrigada. Boa Tá noite. bom? Obrigada. Obrigada pela tua pergunta. Boa noite. Eu vou até fazer um comentário. Para sair é só clicar aqui no xizinho. Eu vou fazer até um comentário sobre a cirurgia do CAF, que é uma dúvida muito comum. Então, o que é essa cirurgia do CAF? É uma cirurgia que a gente vai tirar o pedacinho do colo do útero que tá com a lesão. A gente indica essa cirurgia quando tem uma lesão de colo de útero, principalmente grau 2 ou grau 3, que a gente tem 3 graus de lesões, grau 1, que normalmente a gente pode acompanhar ou fazer tratamento com laser, grau 2 e grau 3, que tem casos até que dá para fazer laser, tem outros casos que tem que fazer cirurgia, e depois é o câncer, né? Então, a cirurgia do CAF é para lesões, normalmente para lesões grau 2 e grau 3. E aí, existe uma coisa que se chama margens, que é o quê? Esse material que foi retirado vai para o laboratório e vai analisar se foi retirado por inteiro a lesão ou não. Quando a lesão for retirada por inteiro, se chama de margens livres. Quando sobrou lesão, é as margens comprometidas. E existem 2 tipos de margens. As margens ectocervicais, que é da parte de fora do útero, que é para a vagina, e tem as margens endocervicais, que é as de dentro, que vai para o canal. Essas são as mais importantes, as margens endocervicais. Quando a gente tem um laudo com margens comprometidas, a gente tem que repetir os exames de acompanhamento, que é o Papa Nicolau, colposcopia, pesquisa de HPV, 4 meses depois da cirurgia. Quando a gente tem margens livres, que foi tirada por completo, a gente repete os exames em 6 meses depois da cirurgia. E aí, para decidir o que vai ser feito, vai depender do resultado dos nossos exames. Quando dá tudo negativo, a gente só vai acompanhar de 6 em 6 meses por 2 anos e depois uma vez por ano até completar os 5 anos, quando as margens estão comprometidas ou, enfim, o resultado desse acompanhamento ali for alguma alteração, vai depender do que dá nessa nova alteração para definir o que vai ser feito. Então vamos lá. Agora parece que, eu não sei se deu erro aqui, tinha 2 pessoas na fila e não estão mais aparecendo. Tem mais alguém que quer fazer pergunta? Envia aqui para mim a solicitação, porque quem estava na fila não tá, caiu para eu conseguir chamar. Ah, voltou a aparecer aqui. Elo Kids. Pode, já aceitei, é só fazer a pergunta. Tudo bem? Oi, tudo bem? Como que é teu nome? De onde que tu fala? Eu falo de Maceió, meu nome é Daisy. E qual que é a tua pergunta, Daisy? Então, doutora, no dia 14 de abril eu fiz, a doutora passou vários exames e um deles foi a colposcopia, né? Eu fiz todos os exames que ela passou: citologia, colposcopia, ultra de pelve, mama e transvaginal. Na colposcopia, outra médica, que não foi a que solicitou, viu uma lesão. Na verdade, 2. E aí ela falou para mim que poderia ser, na verdade ela afirmou que seria por HPV. Eu tentei saber mais, mas ela foi bem, é por HPV. Eu saí de lá arrasada. Aí ela disse, olha, espera o resultado da citologia para a doutora ver e depois a gente vai ver a necessidade de uma biópsia. E aí eu fiquei, oi? Porque se ela viu uma lesão, eu acho, assim, na minha cabeça, ela poderia já colher, né? Já colher o material. Pronto. Eu não fiquei em paz. E 3 dias depois eu paguei outra profissional, outra médica, para fazer outra colposcopia. E ela não viu lesão. Aí minha cabeça endoidou, porque uma viu, a outra não viu. Aí ela me passou outra citologia, agora em meio líquido,
e passou uma captura híbrida. Eu fiz, a citologia deu tudo normal. A minha citologia, a primeira citologia que eu fiz, que foi convencional, também deu normal. A citologia em meio líquido deu uma pequena inflamação, metaplasia escamosa, que eu vi que era normal. A captura híbrida deu negativa. Levei para essa médica e ela falou assim: tá tudo bem com você, você não tem nada. Só que assim, eu não fiquei em paz por conta do que a médica falou, porque eu perguntei para a primeira médica da primeira colposcopia se pela experiência dela, né, se ela conhecia sobre as lesões, se realmente era por HPV. Então ela disse que era. Eu falei com essa doutora que fez a segunda colposcopia, eu falei: doutora, eu quero fazer um PCR. Eu pesquisei que o PCR é melhor, que a captura híbrida é mais sensível, a especificidade é maior, então eu gostaria de fazer. Ela disse: não tem necessidade de fazer. Eu falei: mas eu quero. Ela passou e eu fiz. Com 3 dias saiu o resultado e deu negativo. Pronto. Eu não fiquei em paz também. Impressionante, assim, alguma coisa me incomodava. Eu fiz outra colposcopia no dia 15 agora, e essa médica viu 2 lesões. E ela falou assim: olha, vamos esperar agora o resultado da biópsia, eu não vou te garantir nada, porque pode ser tudo, então eu não posso te dizer que é por HPV. Mas vamos esperar sair o resultado. Eu peguei o resultado quinta-feira, eu ainda não levei nela, e apareceu assim: cervicite crônica erosada. Exatamente esse nome, erosada. Eu queria saber assim, minha dúvida é, se isso é uma porta de entrada por HPV, se isso poderia ter sido uma lesão por HPV misturada, mas o meu corpo, o meu organismo tentou combater, que pode ser, né? Que no meu preventivo deu inflamação com reparo típico, uma coisa assim. Eu queria saber, porque assim, eu li em alguns locais, alguns sites, que a cervicite, ela pode ser causada também pelo HPV. Ela pode ser uma porta de entrada para o vírus. Então, isso ficou a minha dúvida, né? Ficou isso na minha cabeça. Eu comecei a pesquisar várias coisas e vi num site sobre isso. Então, eu não sei se é realmente, né? Então, eu queria saber de você o que você acha sobre isso, porque eu vi cervicite crônica normal, é um resultado normal, é um resultado benigno. Mas eu li várias coisas que não me deixaram tranquila, que ainda assim eu não estou tranquila. Impressionante. Tá. E tu já teve lesão por HPV ou não? Não. Nunca teve. Nem Nunca pesquisa tive. de HPV positiva. Não. Na verdade, assim, eu fiquei um tempo sem fazer o preventivo, me abandonei também, depois que eu tive a minha filha. E me deu um estalo de fazer os exames. Alguma coisa também estava me incomodando. Não, vamos fazer, porque eu tenho um corrimentozinho, é leve, mas tenho. E fui fazer meus exames normais, sabendo que não teria nada, né? E aí, quando ela falou dessas 2 lesões, eu fiquei apavorada e fui pesquisar sobre. Porque, assim, o HPV, ele sempre existiu, né? Lá na época das nossas avós, já escutei minha avó falar: a médica queimou uma feridinha, né? Mas é uma coisa que hoje, eu vendo tudo isso hoje, é uma coisa assustadora, né? Parece que não tem tanta informação. E quando a gente vai ler e vai saber sobre o vírus, a gente fica assustado pelo que ele pode causar na gente, né? E nós, mulheres. E aí foi onde eu fiquei muito assustada e fui procurar várias opiniões. Eu passei em 6 médicas e não, volta daqui a 6 meses, não é nada. A gente vai repetir os exames. A outra, volta daqui a 6 meses, tá tudo certo. Com PCR ele te dá uma garantia de 5 anos. Se você morasse nos Estados Unidos, você só voltaria a fazer esse exame depois de 5 anos. Mas aí deu esse diagnóstico de cervicite, né? E eu queria saber se é uma porta de entrada por HPV, se pode ser por HPV. Não, cervicite crônica é um diagnóstico benigno, tá? Quando é muito difícil, o patologista não escreve assim, exame normal, ele escreve cervicite crônica. Então é normal. O que às vezes pode ser uma porta de entrada para o HPV é uma coisa que se chama ectopia do colo do útero, que é a famosa feridinha do colo do útero que está relacionada com o uso de anticoncepcional por muito tempo, por exemplo, tá? Que é o quê? A parte de dentro do útero é do epitélio glandular, que é o epitélio mais delicado. A parte de fora do útero é do epitélio escamoso, que é o epitélio mais resistente.
Quando esse epitélio glandular ele se estende mais do colo do útero, ele forma o que a gente chama de ectopia do colo do útero, que é algo benigno, normal, porém ele é um epitélio mais delicado, ele favorece se contaminar com HPV, com clamídia, com Neisseria, até mesmo com HIV, tá? E ele está associado a corrimento vaginal, ele pode, como ele é um epitélio glandular, ele produz mais secreção, então o paciente pode ter sangramento na relação sexual, pode ter mais corrimento vaginal, e aí o que a gente faz é cauterizar essa ectopia, que é aplicar um ácido lá, o ATA, ou um cautério mesmo, para diminuir, para estimular a reptilização, estimular o corpo da pessoa a criar uma pele nova, um epitélio escamoso, para diminuir essa área de ectopia e aí diminuir esse corrimento, diminuir essa área de tecido glandular, tá? Mas a cervicite, isso como é que tu sabe se tem ectopia ou não? No laudo da colposcopia vem escrito quando tem ectopia. O médico escreve uma ectopia ocupando 2/3 do colo do útero, por exemplo, que é uma ectopia grande, enfim, né? 75%. Se não tem escrito, pode ser que não tenha. Às vezes nas fotos também dá para ver. E a cervicite crônica é um resultado benigno, não precisa se preocupar, tá? Como tu foi examinada várias vezes, provavelmente é isso mesmo, até porque e aí se olha colo, vagina, vulva, não tem, tá. O PCR é um exame que tem uma sensibilidade muito boa, tá? Realmente melhor que a captura híbrida. Como tem pessoas que estão assistindo que não vão saber a diferença, a maioria, eu vou explicar aqui. Então, existem 2 exames diferentes que dá para fazer pesquisa de HPV, que é o PCR e a captura híbrida. Os 2 são coletados do colo do útero. O PCR é um exame que tem uma sensibilidade melhor. Porém, tem convênios que não cobrem PCR, que só cobra a captura híbrida, por isso tem locais que não fazem o PCR e só faz a captura híbrida. Mas quando é possível, estão disponíveis os 2, a gente opta por fazer o PCR, porque ele é um exame que tem uma sensibilidade melhor do que a captura híbrida. Tá? Doutora, agora eu tô tranquila. Que bom, que Com bom. você, tô tranquila. Eu falei com meu esposo, eu vou lá para São José, eu morei em Pinda, eu morei tão pertinho. Eu falei, eu vou lá para São José e vou consultar com ela, porque assim, eu quero dormir, eu quero ter uma noite em paz. E eu agora tô sossegada. E assim, eu queria dizer que esse assunto precisa ser muito abordado, muito. É muito necessário, porque muitas mulheres estão passando por isso e estão desesperadas. Eu conheço várias, né? Eu conheci várias pessoas depois que eu fui pesquisar sobre isso. E é uma coisa que parece que não é tão falada, não é tão gritada assim, sabe? Então agora eu tô falando para todas as minhas amigas, para todas as mulheres que eu conheço, paro no elevador e eu falo, olha, você já fez sua citologia hoje? Vai fazer amanhã? Então já faça. Então, assim, muito obrigada mesmo, dizer que você é luz na vida de muitas mulheres e agradecer pela oportunidade de hoje. Obrigada. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Boa noite. Vamos lá. Vez da Marcinha. Marcinha, pode entrar, fazer a tua pergunta. Oiê. Tudo bem? Da onde que tu fala? De Rio Grande do Sul. Gaúcha, que nem eu. E aí, qual que é a tua pergunta? Gaúcha. Eu vou resumir assim, porque vem desde 2019, né? Eu tive os ovários com cisto, 12 centímetros, 8 centímetros. Depois tive uma NIC1 de baixo grau. Depois de alto grau, com células atípicas. E depois tive cistos papilares sólidos. Fiz o CA 125, deu 55 UML, alguma coisa assim. Tá, até aí eu sempre ia fazendo os tratamentos. Cheguei a fazer um pré-operatório para tirar o cisto de 12 centímetros, só que não precisei operar porque ele era hormonal e aí ele sumiu. Segui fazendo sempre os exames periódicos, né? Agora, em maio, eu estava fazendo os exames periódicos, fiz a transvaginal, deu útero tamanho normal, sem nenhum cisto, tudo direitinho. Fiz o Papa Nicolau,
deu tudo direitinho também, deu negativo para lesão intraepitelial e malignidade não mostra malignidade na amostra analisada. Tá. 3 dias depois, eu fui para o hospital, fiquei 25 dias internada com DIP. Até então, fui internada, o médico achou que eu estava, né, com pielonefrite. E disse que eu estava com uns 2 rins tomados de infecção. Fiquei 10 dias botando muito pus, muito. E aí, depois desses 10 dias, o meu ginecologista foi no hospital, que ele é chefe da unidade da maternidade, e me levou para fazer um exame de toque e o exame de ultrassom. E aí ele disse que eu estava com DIP, que eu não sabia o que era, né? E aí ele mandou fazer uma tomografia e confirmou que eu estava com DIP, com uma trompa interrompida e um cisto grande no ovário esquerdo. Aí eu fiquei mais dias, fiquei 15 dias com sangramentos muito fortes, assim, tomando Transamin e um ácido, me esqueci o nome. A bactéria que eu tava era Escherichia coli. Eu tomei 5 antibióticos diferentes, 3 na veia e 2 via oral, nesses 25 dias que eu fiquei internada, né, com muita dor, tomando Tramal na veia. Eu nunca tinha tido infecção urinária. A primeira vez que eu tive já foi essa pielonefrite, já deu DIP. Agora eu fiz os pré-operatórios, porque a médica saiu do hospital, né, e pediu para fazer eu tenho que fazer a esterectomia, uforectomia e salpictomia, acho que é, né? Tem que tirar tudo. Útero, ovário. Só que a médica que vai me operar não é mesmo ginecologista. E ele mandou tudo isso e ela acha que pela minha idade não seria legal eu tirar os ovários. Mas isso aqui, os ovários, desde 2019, está dando problema. Ela disse que é um crime eu fazer isso, de eu tirar o ovário com 42 anos, sendo que eu já tenho filho, isso não é uma coisa que me importaria. Só que ela disse, tu vai entrar numa menopausa forçada, né, no caso, cirúrgica. Aí a minha dúvida é se eu tiro ou não os ovários, e se depois se eu tirar, eu corro o risco de ter DIP de novo, entendeu? Tirando. Porque eu não sei se o DIP é pelo útero. Aí eu fiz a ressonância deu cisto anexial à esquerda medindo 5 centímetros, hipotrofia muscular pélvica, cistos funcionais em ambos os ovários. É isso aí. Tem mais outras coisas assim que diz. Aí, tipo, eu não sei se eu tiro, já tá praticamente marcada. Daqui a 20 dias eu vou operar. Só que ela disse que até os 5 minutos antes da cirurgia eu posso decidir se eu tiro o ovário ou não. Sim. E eu tô com medo, entendeu? Se tirar ou não. Não sei só o que eu faço. Vou fazer uma pergunta. Aquela lesão intraepitelial de alto grau, ela foi tratada? Foi quando que deu essa alteração de lesão intraepitelial de alto grau? Foi em 2022, célula escamosa típica, não sendo possível excluir lesão intraepitelial de alto grau. Foi um SKH. E depois foi uma colposcopia que eu fiz. Colposcopia com biópsia. Aí deu epitélio escamoso com áreas leucocitivas vasculares atípicas. Entendi. E eles indicaram a esterectomia por quê? Por que tu vai tirar o útero? Por causa da DIP, acho que foi isso. Ou por causa do NIC1. Ele disse que desde 2019 vem esses problemas no útero. Mas eu não fiz CAF, não fiz nada. Nunca tomei também a vacina do HPV. Tá. Eu não sei se o PCR que tu falas o PCR é proteína reativa transmissível, isso? Não é a do sangue, não é o PCR do sangue, é o PCR... eu fiz isso aí agora. Assim, ó, pronto, vamos lá. Primeira coisa. Primeiro tem que ver qual que é a indicação da esterectomia. Porque, sim, é verdade, uma pessoa que não tem útero, ela não tem como ter uma DIP. Porque o que é a DIP? A doença inflamatória pélvica. É uma bactéria que sobe pelo colo do útero para dentro do útero e cai ali nas trompas e daí na barriga, né? Porque a ligação da parte de dentro da barriga com a parte de fora, que é a vagina, é pelo colo do útero, pelo útero, né? Quando a pessoa tira o útero,
vai ficar com o fundo Sim. de saco, não tem mais essa ligação, não tem como ter uma doença inflamatória pélvica. Mas o fato de ter tido uma doença inflamatória pélvica não indica esterectomia. A gente trata essa doença inflamatória pélvica como foi tratada, tratou, resolveu, ótimo, tá? Vida que segue, não significa que tu vai ter de novo. Então, ponto. Primeiro ponto. Quanto ao ASCH, que foi essa alteração que deu ali, o que é o ASCH? Então, é uma célula normal que o patologista vê e que pode ser que tenha uma lesão NIC2, NIC3. Ele não consegue dizer se aquela célula ela é só uma inflamação ou uma atrofia, um ressecamento, ou se realmente é uma lesão. E aí, a gente faz uma investigação com colposcopia, com biópsia, tem outros exames que dá para fazer, que é imunistoquímica, que investiga pesquisa de HPV, que é uma coisa que tu não fez, que é para saber se realmente esse ASCH tem uma chance maior de ser uma lesão ou não. Quando ele dá negativo, é uma chance menor de ter. Então, assim, se pela tua história, só o ASCH até nem indicaria fazer uma cirurgia. Mas se resolvesse indicar, ia ser feito um CAF, tá? Então, assim, claro, eu tô opinando aqui baseada no que tu tá me contando. Então, tem que ver todo o histórico e tal, e ver exatamente por que eles indicaram a esterectomia. Então, começa por aí. Aí, quando a tirar uns ovários ou não, normalmente, quando é uma mulher com menos de 50 anos, uma mulher que não está ainda na menopausa, no climatério e tal, a gente realmente não tira os ovários, tá? Eu entendi ali o teu histórico que tu vem tendo cistos no ovário recorrentes, mas pelo que eu... Desde 2019. que tu falou, eles eram cistos hormonais que sumiram sozinho. E isso, na verdade, toda mulher pode ter, basta fazer um exame. Muitas vezes é um achado de exame, que se não tivesse feito o exame do ultrassom, por exemplo, não teria nem descoberto que tinha e o cisto poderia se resolver sozinho, tá? Então, tem que ver qual é o cisto que tu tem agora e tal, mas realmente, se é uma... Agora fala que é cisto anexial, mas não sei se tem alguma diferença. O anexial, se é por fora. Endométrio com... Aqui fala sobre hipotrofia muscular. Seria o que isso? Hipotrofia no ultrassom, isso? Isso aqui é na ressonância. Hipotrofia muscular da onde? Geral? Pélvica. Hipotrofia é que tá como se tivesse atrofiado o músculo, enfim, o local que está avaliando tá fraco, digamos assim. Tá. E aí, o que o médico falou, eles iam me operar no hospital, nesse período que eu estava internada. Iam tentar fazer uma cirurgia que, pelo que eu entendi, seria algo que entrasse dentro do colo do útero, que chegasse até as trompas para desobstruir a trompa. Só que como eu estava com muito sangramento e tomando esses ácidos, não parava o sangramento, eles acharam melhor não fazer e depois me disseram que eu poderia ter tido uma sepsia se eu tivesse feito. Por isso que não quiseram fazer no hospital naquele momento. Entendi. Fazer essa cirurgia. E aí, agora o meu ginecologista bateu o pé e escreveu e disse para outra médica, né, para a cirurgiã, que eu tenho que tirar o ovário, tenho que tirar o útero, tenho que tirar tudo, porque sempre já vem esse histórico desde 2019 com esses problemas de NIC, não sei o que mais. Aí eu fico meio na dúvida em função do ovário, que ela botou medo, a médica, de tirar. Tá, ali talvez esse cisto anexial seja o quê? Quando a trompa tem uma infecção, ela fica com o que a gente chama de hidrossalpinge, que parece uma salsicha. Ela fica cheia de líquido dentro, tá? E isso pode aparecer como uma imagem de cisto, tá? Isso na cirurgia vai dar para ver se esse cisto é no ovário, se esse cisto é na trompa, se ele tem características de parecer um cisto que precisa ser retirado, como, por exemplo, um teratoma, que é um cisto que retira, ou não, tá? Então, na hora da cirurgia, ela vai conseguir avaliar. Se quando a gente tem... Às vezes a gente vai para uma cirurgia da esterectomia e nem vai planejada para tirar o ovário, porque realmente, na tua idade, normalmente a gente não tira, tá?
A menos que tenha Sim. alguma coisa que, um câncer, enfim, outra situação. A gente geralmente não tira. Mas lá na hora da cirurgia tem um cisto, tem alguma coisa que não tá normal, e aí a gente opta por tirar aquele ovário. A gente deixa o outro, porque daí a pessoa não entra na menopausa. Tá. Então, tá. Era isso que eu queria saber. Então tá bom. Muito obrigada. Obrigada pela tua Eu tô pergunta. adorando ver tuas lives. Depois que eu fiquei internada, eu fui que eu te conheci, achei muito legal o teu trabalho de ajudar as pessoas, porque é difícil, gente. Um médico, cada um diz uma coisa, né? E é bem legal o teu trabalho. Parabéns para ti. Muito obrigada, viu? Boa noite. Tchau, Obrigada pela tchau. tua participação. Boa noite. Boa noite. Gente, a live de hoje fica por aqui. Obrigada para quem participou, quem mandou dúvida. Para quem não teve oportunidade de participar na live de hoje, todo mês tem. Manda lá no link na bio do Instagram. Clica lá, tem uma opção participar de uma próxima live. Preenche lá o formulário que vai ser convidado a participar, tá bom? Beijo e boa noite.